Tu já percebeste que as famílias mais poderosas do mundo, milionários, bilionários, cantilionários, todas elas têm a árvore genealógica muito bem definida. Sabem aí, pai, 15, 600, 700 anos para trás, da família, dos ofícios, né, das profissões, erros e acertos, e assim por diante. E tu percebes que o meio, em geral, as pessoas que estão na média, a classe média, os pobres, pessoas pobres, famílias pobres, não importam-se em nada com relação à árvore genealógica, aos seus antepassados. Hoje a esmagadora maioria das pessoas sequer sabe o nome do bisavô. Sequer. Quando muito, apenas o nome. Apenas o nome. Então, cada vida que nasce nesse padrão é uma história não contada. Estão a partir sempre do zero absoluto. Apesar dos esforços das gerações passadas, o que tu tens é uma completa obliteração. Tu tens um corte completo com esses laços familiares geracionais. Absolutamente. É como se fôssemos átomos soltos, completamente soltos na sociedade, no universo, né? Tu és um átomo solto, tu nasces ali e tudo parte dali, do dia do teu nascimento. Nada veio antes ou depois. Sabe-se de maneira muito en passant, por comentários aleatórios e assim por diante. Nada para além disso. Nada para além disso. Tu não sabes de onde tu vieste, tu não sabes para onde tu vais. Tu não sabes, tu tens que traçar ali tudo do absoluto zero. Do absoluto zero. E eu não digo nem bisavô, trisavô. Tu não precisas ir muito longe, por exemplo. Tu sabes de maneira detalhada, pormenorizada, a história do teu avô e da tua avó, por exemplo, seja por parte de pai e parte de mãe. Quantas pessoas hoje sabem de maneira detalhada a história do avô e da avó? Coisas que fizeram ao longo da vida, habilidades, profissões que tiveram, pessoas influentes que conheceram, onde moraram, para onde foram, quantas casas moraram, construíram casa, não construíram, línguas que falavam, livros que liam, engajamento político, voto. Quem é que sabe hoje em que candidato, por exemplo, o avô votou para presidente na década de 60, 50? Absolutamente ninguém. Tu não sabes a história do teu avô e da tua avó. Lhe foi negado absolutamente isso, a 100% negado. Tu sabes, alguém sabe hoje, por exemplo, se tu já tiveste uma pessoa aí, se já teve alguém rico, influente, verdadeiramente influente, poderoso dentro da família, em alguma dada altura da história da família, geracional? Não sabe? Tu não sabes. Sabem nada. Mal e mal sabem o apelido, o sobrenome da pessoa. Do bisavô, do avô. Alguém aqui sabe, de facto, o sobrenome do avô e da avó todo? A dizer assim, na ponta da língua. A história. Ninguém sabe. Então isso, eu digo isso porque partindo da minha própria experiência pessoal, me foi absolutamente negada. Minha família é um vazio completo. É um vazio completo. Ninguém, absolutamente ninguém, sentou comigo para me explicar de maneira pormenorizada, de facto, a história da família. Olha aqui, tu sentas aqui, né? Aqui nós temos o teu avô, a tua avó. Esses são os nomes completos. Teu avô, tua avó fizeram isso, isso e aquilo. Não é isso? Vieram de tal sítio, partiram daqui, chegaram ali, fizeram isso ao longo da vida, criaram empresa, quebraram. No ano tal, eles apoiaram tal movimento, rechaçaram ou negaram, ou enfim, que seja. Absolutamente ninguém fez isso. Ninguém. De maneira clara e sistemática, intencional. De tu explicares ali a história da tua família, ninguém fez isso comigo. É uma experiência pessoal minha. Inclusive eles próprios, os meus ascendentes, por exemplo, sabem muito pouco, ou quase nada, da história da própria família também. Porque lá está, também lhes foi negada.
né, também lhes foi negada. Então a história que tu ouves, por exemplo, é aquela história, né, aqueles comentários por alto, sempre muito aleatórios, de conversas aleatórias. Aí tu pescas uma coisa ali, outra ali, e assim por diante, mas de maneira intencional, sistemática, de alguém sentar ali contigo, a contar a história, absolutamente ninguém. Né? Não existe uma intenção verdadeira de preservação da própria história, da história das gerações, da própria família. Da própria família. E qual é o problema disso? Tudo se dissolve. A cada geração que aparece, tudo, absolutamente tudo se dissolve. Tudo começa do zero. É um novo recomeço constante. É um novo recomeço constante. Não há ação. Quando tu perdes esse laço geracional, tu não tens ação na história. Tu não tens ação. A tua ação, ela fica limitada ao tempo de vida de cada um. Ao tempo de vida de cada um. Então, se tu vives 60 anos, teu tempo de ação limita-se aos teus 60 anos. Tu não tens mais um tempo de ação de longo prazo, geracional, que perpassa gerações. Tu não tens um sentido de continuidade. Tudo se dissolve a toda hora. Morre, acaba ali, nasce, começa. É um recomeço constante. É um recomeço constante. Isso gera um problema, porque tu perdes poder, tu perdes alcance histórico nisso. Tu perdes alcance histórico. E é um elemento essencial do poder. É essa continuidade da família. É um dos elementos essenciais e mais cruciais do poder. É o elemento geracional. É um elemento de continuidade. Tu percebes exatamente ali os erros e acertos da tua família, e a tendência é que tu não cometas mais e tu sigas por um caminho já validado, experimentado pelos teus antepassados, portanto. Tu traças um caminho já feito, que já está a ser feito por, sei lá, 4, 5 gerações para trás, 2. Então tu diminuis tu vais diminuir ali então as probabilidades de risco, erros, e portanto tu acertas mais, tua ação histórica aumenta, teu poder familiar aumenta. Tua família permanece de pé. E perpassa gerações e gerações, e ela continua. Ela continua. Então a destruição da família, ela passa exatamente por quebrar esse laço geracional. Essa é a destruição da família. Ela perde força, tua família perde força. Ao contrário das famílias tradicionais, dos cantilionários. Por isso que eles permanecem cantilionários há 3, 4, 5, 6, 7 gerações. Porque lá está, eles mantêm de pé 500 anos de história da família. A árvore genealógica muito bem delineada. Para toda a gente, tu nasceste ali, tu já sabes, 5, 6, 7 gerações para trás, tá ali diante dos teus olhos, toda a gente lhe explica, tu sentas aqui agora, vamos explicar aqui o que a família, qual é o negócio da família, há 5 gerações. E tu só continuas aquilo, tu empurras para diante, na história. E teu filho nasce e assim por diante. Existe uma continuidade histórica, portanto, mantém-se o poder da família. Poder geracional, que ao fim e ao cabo é um dos maiores poderes e elos de poder dentro da sociedade. Esse poder geracional que se perde e se dissolve. E é exatamente isso que eles querem. Dissolver a tua família, enfraquecer a tua família. Mas a tua família, não a deles.